O tema de hoje é o grande vilão das mães, se chama seletividade alimentar. Quem aqui nunca ficou com medo ou preocupado quando seu filho começa a recusar as verduras, começa a ter predileção por alguns tipos de alimentos, começa a comer menos? Então vamos lá, o que é esse vilão tão temido chamado de seletividade alimentar? Seletividade alimentar é quando a criança justamente tem predileção por determinados grupos de alimentos, se recusando a outros grupos, que na grande maioria das vezes são os grupos fundamentais: frutas, verduras e carboidratos. Isso acontece principalmente naquelas crianças que começam a ter essa recusa por conta do leite. Então vai aí uma dica. Se você é mamãe com aleitamento materno exclusivo, começou a fazer a introdução alimentar do seu bebê por volta dos 6 meses de idade e o seu bebê está se recusando a aceitar, a palavra de ordem é: não desista. Tenha paciência. A gente só pode dizer que uma criança de fato tem uma recusa alimentar quando ela recusa 70 vezes o mesmo alimento numa faixa de tempo muito curta. Então, se ele não aceitou a banana, se ele não aceitou a maçã, tente utilizar de maneira lúdica para que ele comece a aceitar essas frutinhas. Vai aí a dica: utilizem fantoches, historinhas, ursinhos, finjam que vocês estão dando o mesmo alimento para o ursinho, para o fantoche, para a criança ter aquela vivência de que o fantoche e o ursinho está comendo também, então que é gostoso. Segunda dica: nada de forçar a criança a comer. Com criança, o fato de você forçar só vai fazer ele ter mais repulsa. Outra artimanha: utilizar a televisão, telas para a criança se iludir e não prestar atenção que está se alimentando. Isso é extremamente errado e faz com que essa criança tenha uma maior predisposição a desenvolver obesidade infantil. Isso ocorre porque no momento que a criança está diante da tela, ela não está prestando atenção à quantidade que ela está ingerindo. Quem diz a saciedade dessa criança é ela mesma. Então o que acontece com essas crianças que são alimentadas na frente da televisão? Tem uma maior predisposição a comer uma quantidade muito elevada de comida e, consequentemente, desenvolver obesidade infantil, doença plurimetabólica no futuro e ser, infelizmente, um adulto que tem uma alta chance de ser cardiopata, ter problema no coração. Então, essa dica aí: nada de televisão, nada de tela, nada de celular. No momento das refeições, interagir com essa criança, deixar a criança comer sozinho, deixar ela pegar no pratinho, deixar ela colocar na boca. Ela tem que entender que a comida não é uma coisa ruim, que a comida é importante para ela. Nos bebês que estão aprendendo a falar, vai aí mais uma dica: falem o nome dos alimentos, porque assim eles vão já assimilando a banana ao gosto da banana, a laranja ao gosto da laranja, e por volta de 1 aninho começar a fazer uma alimentação igual a da casa. Outra dica que eu tenho para dividir com vocês é a seguinte: fazer as refeições todo mundo junto, porque a criança vai se sentir participativa da família. E, gente, não desistir de forma alguma. Para as mães que usam fórmulas, que não têm mais aleitamento materno exclusivo, que já têm o uso de fórmula e já também começaram a fazer a introdução dos alimentos, a dica é: nunca substitua as refeições pelo leite. A partir do 6º mês, o leite, seja ele materno ou fórmula, não vai conseguir sozinho sustentar o desenvolvimento dessa criança. Então, a partir do 6º mês de vida, essa criança ela tem que ter algumas refeições delimitadas: café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. A gente percebe muito isso. As mães tentam oferecer o alimento, a criança não aceita e elas dão leite. Isso faz com que a criança tenha a seguinte mensagem: se eu não aceitar comer, minha mãe vai me dar o leite. E isso é a principal causa de seletividade na infância. Para os maiores de 2 anos, que já são crianças que têm um cognitivo desenvolvido, a dica é ser lúdico. A dica de brincar, fazer uma interação com a criança no momento dos alimentos. Se não aceita a frutinha sólida, tenta a frutinha amassada. Tenta a frutinha em formato de vitamina nos maiores de 2 anos. E vai aí a dica: não desista da alimentação do seu filho. A alimentação é tudo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.